Agora nós vamos falar de Sardes, Filadélfia e finalmente Laodiceia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler até o versículo 6, que é sobre a igreja de Sardes, e a gente faz a explicação. Depois nós seguimos para a segunda igreja, que na verdade é a sexta, e até concluir o estudo com a sétima e última igreja. Acho que fica mais fácil, mais didático. Tá certo, irmão Flávio? Certo, vamos à leitura então. A era de Sardes. Vamos à leitura. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é uma repreensão mais forte, hein, irmão Flávio? Pois é, Igreja de Sardes, ela tem essa palavra Sardes, que era uma cidade também da Ásia Menor, que nos leva ao restante que sobrou, aquilo que sobrou, né? E nós vemos que o Espírito de Deus, né, o Espírito de Cristo, faz advertências de que eles deveriam. Vamos voltar aos versículos primeiros de Apocalipse 3 para eu poder ler aqui. Ao primeiro versículo e para nós fazermos a retrospectiva e a explanação dessa importante era, a era de Sardes. Então, ao anjo da igreja que está em Sardes, ok, na verdade, ao presbitério, aqueles que levam a mensagem verdadeira naquele período ou era de Sardes. Nós vimos no estudo anterior, no capítulo 2, que a era de Tiatira, que foi aquela que tinha uma mulher que se dizia profetisa, que no caso a gente fala de um poder religioso, que se dizia profetisa, né, uma mulher prostituta, Jezabel, foi o maior período de era da igreja de perseguição, sacrifício de contrição, que durou por volta da Alta Idade Média até por volta do ano 1300 da era cristã. Foram mais ou menos 700 anos desta era chamada Tiatira, que compreende também ali o período da Inquisição, da perseguição da Igreja Católica Romana contra os verdadeiros adoradores que viviam no deserto. Aí depois nós vamos ter o surgimento do protestantismo. O protestantismo, ele foi um fenômeno dentro da Igreja Católica. Sim. Martim Lutero era um padre da Igreja Católica. Ele é considerado o pai do protestantismo. Então, o protestantismo foi uma tentativa de reforma da própria Igreja Católica, mas não foi uma reforma completa. E é nesse período também que aparece a igreja ou a era de Sardes. A igreja já está bem enfraquecida, no sentido de ter sido perseguida, poucas pessoas, muitos dos nossos irmãos foram mortos. E quando surge o protestantismo, ele vai confundir esses nossos irmãos. Eles vão achar, não, o protestantismo é uma coisa de Deus, é boa. E muitos dos nossos irmãos que vieram do deserto começaram a se misturar com os protestantes, e aí vem a advertência: ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer.
porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Então Jesus está cobrando desta igreja, desta era da igreja, uma maior vigilância, porque eles estavam perdendo a doutrina devido de achar que o protestantismo também era uma coisa de Deus. E vocês sabem que o protestantismo, eles não adotaram, por exemplo, a guarda do sábado como mandamento, não restauraram isso, continuaram com o domingo, a trindade, né? É que eles Então a mudaram o reforma quarto mandamento, Flávio, para lembra-te do dízimo. é, Trocaram é, o lembra-te do sábado para lembra-te do é, dízimo. mais para frente o protestantismo vai adotar o dízimo, embora que Martim Lutero era contra o dízimo. Martim Lutero dizia que na dispensação da graça não tinha que estipular e não tinha dízimo. Martim Lutero, como padre, ele sabia que dízimo não era em dinheiro. O protestantismo vai adotar o dízimo lá para o século XVIII e século XIX. 200, 300 anos depois do protestantismo ter se espalhado. Mas esse período de Sardes, essa confusão de protestantes saindo da Igreja Católica, fez com que muitos dos nossos irmãos achassem que isso era uma coisa boa, de Deus também, e começaram a relaxar e esquecer da herança da doutrina que eles receberam dos nossos irmãos. Eles começaram a se desviar, né? Exatamente. Começaram a ceder. Então Jesus adverte, confirma os restantes que estão para morrer e lembra que têm recebido. O que eles receberam? A herança da doutrina. Lá em Judas, vamos ler Judas, versículo de número 4. Judas, a epístola de Judas, versículo de número 4. Né? É sobre isso que Jesus vai falar. Opa. Vai cobrar, né? Versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Eu vou... veja o verso de número 3 também. Verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Olha lá, uma exortação do apóstolo Judas, que os santos deveriam batalhar pela fé que foi dada. Em algumas versões diz que foi dada em herança aos santos. Eu vou ler o 3 e o 4 na King James, Flávio, que tá mais claro, Judas, na Bíblia King James, na versão fiel de 1611, tá? Então eu vou ler o 3 e o 4, vai ficar mais claro para todo mundo. Isso. Amados. Vamos lá. Carta de Judas, tá? Versículo 3. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia, e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive ele faz a separação bem clara aqui de Deus para Jesus, que a Almeida, que a Bíblia do Padre Almeida, infelizmente, tenta... Ela tenta associar, né? Associar, mesclar. Exatamente. Agora, a gente percebe no verso 3, irmão Gilberto, e aos nossos queridos participantes, que está falando de uma herança, uma fé que foi dada para os santos batalharem por ela. Toda a doutrina de salvação, toda a revelação suficiente para a salvação do homem foi dada já na Igreja Apostólica. Não tem mais doutrina a ser descoberta. Toda a doutrina necessária e toda a revelação necessária para a salvação do homem foi dada pela Igreja Apostólica. E o que foi pedido para eles? Para batalhar e perseverar nessa obediência
nesses ensinamentos apostólicos. A igreja de Sardes, ela já estava começando o quê? A perder a memória, a prática do que eles receberam como herança, do que eles receberam como doutrina lá desde os dias apostólicos. E Jesus vai chamar a atenção daquele ministério, daquela era. Ó, eu estou vendo que muitos estão morrendo, quer dizer, estão perdendo a vida espiritual, e confirma eles, e lembra de onde caíste, e não tem visto as vossas obras perfeitas. Lembra do que tem recebido. Jesus recebido chama eles ao arrependimento. Exatamente. Eu vou colocar o estudo aqui, depois a gente até pode disponibilizar. O que você acha, irmão Flávio? A gente fazer a leitura desse estudo aqui sobre Sardes. Sim, a introdução da igreja de Então vamos lá. Sardes é bem legal. Aí pode me interromper quando você achar necessário. Então vamos lá. Pode começar a ler esses parágrafos aí, o primeiro e o segundo parágrafo. Tá. Então, Sardes, a igreja que vive, mas está morta. Aí tem uma passagem aqui para memorizar. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Porque eles já estavam desviados, né? Infelizmente já estavam sob a influência de homens ímpios, de falsas doutrinas, de várias contaminações. Estavam ludibriados com o protestantismo, viu, Gilberto? Contaminação do protestantismo. Então vamos lá. Sardes é a quinta igreja na ordem daquelas que o Senhor Jesus menciona nas igrejas do Apocalipse. Nos dias que esta mensagem foi dirigida a esta congregação, Sardes era uma cidade populosa do reino de Lídia. Estava localizada a 125 quilômetros de Esmirna, na Ásia Menor. O significado deste nome é o que escapou ou o que era. Vou colocar em negrito aqui. A condição espiritual deplorável desta igreja serviu como marca para representar o período em que a Igreja de Deus viveu condições semelhantes às que agora vivem os protestantes da Reforma. Essa igreja lembra a igreja de Laodiceia, né? Sim, os defeitos dessa igreja vão se acumular em Laodiceia. Nossa. Este período é calculado entre os anos de 1520 d.C. até o tempo do grande renascimento na Europa do século XVIII. Naquele tempo, não apenas na Inglaterra e América, mas também em partes diferentes do mundo, houve uma série de grandes avivamentos das igrejas protestantes, e vários destes movimentos explodiram, inclusive começaram a tratar a questão do sábado. Importante notar que o papado, no tempo de Tiátira, e o protestantismo, no tempo de Sardo, subsistiram cada organização à parte, embora não em todos os lugares do mundo. Contudo, agora está sendo feito um grande esforço para resolver as dificuldades católico-protestantes e as diferenças hoje existentes entre eles são mínimas. Atualmente, existe um movimento de aproximação das organizações protestantes de modo a formarem um único corpo ou unidade com a Igreja Católica Romana, de modo que a oitava cabeça da besta, o Anticristo, encabeçará e será reavivada. Mas ao fim, todo o movimento que não pertence ao povo de Deus entrará na tendência futura, como está escrito nesta mensagem a Sardo. Muitos na Igreja de Deus estavam confusos com o movimento protestante do século XVIII, especialmente porque parte daqueles protestantes que se agrupavam e começavam a observar, especialmente aqueles protestantes que se agrupavam e começavam a observar o sábado. Então a repreensão do Senhor: sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. No tempo da igreja de Sardes, o povo de Deus, remanescente da terrível perseguição por parte do chifre pequeno, sofreu igualmente uma lamentável confusão, pelo fato de surgirem inúmeras igrejas evangélicas oriundas do protestantismo, no tempo de Martinho Lutero, o qual havia enfrentado o poder católico.
O Senhor considera a igreja como um organismo vivo, não como uma organização empresa ou igreja morta, e muitos deles se misturaram com as igrejas reformistas. Muitos crentes daquele tempo, assim como ocorre nos dias de hoje, acreditavam que toda a pregação das denominações eram provenientes da palavra de Deus, sem examinar com cuidado as Escrituras. A falta de filtro, conhecimento bíblico e qualquer critério tem feito com que muitos decaiam de sua firmeza e fé e acabem na apostasia. Esse é um problema Fica que bem vem de longe, hein, resumido irmão aí, né, Flávio? irmão? Fica bem resumido aí exatamente a essência do que nós falamos. A igreja que estava em apostasia por achar que todo mundo que fala da palavra de Deus é de Deus. E não faz um exame na Bíblia se aquilo que está sendo pregado está com a sã doutrina, né? Então o protestantismo misturou verdades com mentiras. E Sim. os nossos irmãos da igreja de Sardes foram nessa empolgação e não caíram nesse engano, e muitos deles acabaram perdendo a fé genuína e apostólica, se misturando com o protestantismo. Por isso que Jesus vai falar: vejo que as obras de vocês não estão perfeitas, lembra o que vocês receberam e confirma os que estão para morrer, né? Mas você vai ver que mesmo nessa crise, quase que a igreja foi destruída, quase que a igreja perdeu a sua essência, havia uns poucos que Jesus elogia, que ele diz que esses estavam dignos, estavam perfeitos diante dele, né? Nós vamos ver na leitura do Apocalipse 3 um remanescente ali, mesmo no período de Sardes, que a igreja já estava no limite, praticamente, de perder a herança apostólica, né? É, Mas esse comentário aí é perfeito. tem um remanescente aqui, tipo o remanescente do dilúvio, né? Bem poucas Isso, lê pessoas aí. mesmo dá a entender. Porque ele fala, algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Pessoas que não se influenciaram por essas falsas doutrinas, que não seguiram falsos pastores, que não seguiram homens ímpios. O movimento protestante que estava misturando com verdade com O problema do movimento protestante mentiras, né? é Trazendo esse. doutrinas do anticristo e restaurando algumas doutrinas, né? É. Eles pregam contra o pecado, o Irmão adultério, não Gilberto? sei o quê. Tem pregações que você fica assim impressionado. Mas ao mesmo tempo, eles trazem muitas falsas doutrinas. É complicado. Imortalidade da alma, doutrina da trindade, heliocentrismo, que eles saem defendendo com unhas e dentes. Então eles. A guarda do domingo, que não é nem guarda, dízimo. Se for listar todas as falsas doutrinas do movimento protestante, elas chegam até o céu. Complicado. É o que foi falado, inclusive, no comentário, que a diferença entre o protestantismo e o catolicismo está cada vez menor. Porque quase que o catolicismo e o protestantismo já não tem tanto motivo para estarem separados. A tendência é cada vez uma unidade, né? Então, ainda que os protestantes não estejam junto com a Igreja Católica, mas eles são a favor da Trindade, eles são a favor do domingo, Natal, imortalidade da alma, né? Organização hierárquica e dinheirista como a Igreja Católica. Então, tudo está convergindo para que haja um levante da oitava e última cabeça, que vai ser o último suspiro da besta, né? Quem quiser assistir o vídeo sobre a oitava e última cabeça, no canal do Evangelista Flávio tem um playlist lá sobre o anticristo, e lá fala sobre a oitava e última cabeça do anticristo, né? E Mas, eles, assim, Gilberto, tem eles chegam até, só alguns pastores, eles chegam próximos a idolatrar, viu, irmão Flávio? Eles não idolatram imagens de escultura, mas alguns pastores parecem showman do movimento é protestante, verdade, tanto do Brasil quanto exatamente. dos Estados Unidos. Tem o Paul Washer, o cara chega, todo mundo bate palma. Fala, É que é tido isso, como meu? se fosse um ídolo tá Isso. falhando um pouco o teu áudio para mim. Gilberto,
você poderia ler um versículo que está antes desse daí, do remanescente, que Jesus fala que ele não vai colocar outra carga. Volta um pouquinho só, Apocalipse 3, que eu queria fazer uma observação, né? Volta um pouco até os primeiros versículos. Só que eu queria fazer uma observação. No versículo 2, irmão, deixa eu ver aqui. Não é. Exatamente. Bom, aqui diz o seguinte: restantes. Confirma restantes. Então, Deus sempre teve, no verso 2d, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Porque achei as tuas obras perfeitas, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, a igreja, ela sempre, em todas as eras, ela sempre passou por crises, porque ela é composta de seres humanos, falíveis, né? Então, o inimigo, ele luta, ele briga contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de 17, eu até peço para o irmão Gilberto abrir lá, Apocalipse 12, 17, mostra que existe uma guerra. Essa guerra começou lá dos dias da Igreja Apostólica, né? Na verdade, da Igreja, desde os dias apostólicos até os dias de hoje, o diabo, ele identifica em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, os que são os restantes da igreja, aqueles que são os verdadeiros mantenedores da doutrina apostólica. Apocalipse 12, verso 17. E ali diz o seguinte: o dragão irou-se contra a mulher. Opa, eu acabei entrando em foi Apocalipse fazer guerra 13, desculpa. Desculpa, Apocalipse 12. Não, Apocalipse 12, 17. 17. Sim. Né? Diz assim, 12, 17. Sim. E o dragão irou-se contra a mulher, no caso a igreja, a essa igreja que pertence às 7 eras, essa igreja que vem desde os dias apostólicos, guardando a fé que uma vez foi dada aos santos, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, quer dizer, os que sobraram, os que trazem desde os dias apostólicos a verdadeira doutrina, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, o remanescente, os restantes dos dias apostólicos, eles guardam os mandamentos de Deus. É uma marca da igreja do Deus vivo guardar os mandamentos de Deus. São 10 mandamentos. Sim. Então a igreja, ela tem essa marca. E uma delas, o sábado. O sábado caracteriza o povo de Deus. Então o que aconteceu? Com o surgimento do protestantismo, alguns segmentos do protestantismo adotaram o sábado. Adotaram o sábado como mandamento. Então, os nossos irmãos falaram, nossa, então Deus está se agradando e tal. Só que adotaram o sábado e continuaram com algumas práticas erradas. Doutrina, por exemplo, da Trindade, morar no céu, sabe, fez uma mistura. E com isso iludiu e quase que levou aqueles poucos irmãos que ainda restavam da igreja de Sardes a uma apostasia geral. Por isso que Jesus pede para que eles sejam vigilantes e que passem a confirmar os restantes que estavam para cair, através da palavra, através da doutrina, mostrar, nem tudo que reluz é ouro. A gente tem que, sempre, quando alguém está pregando, a gente tem que examinar na Bíblia e ver se aquilo que ele está falando procede. Ainda que ele fale algumas verdades, você tem que ver se no meio da verdade não está sendo colocado mentiras. Ô Flávio, então muitas pessoas... Oi. Além de tudo isso que nós citamos, o movimento protestante ele beira o espiritismo, porque ele prega a encarnação do verbo, sendo que João 1 nem fala verbo no grego, está falando da palavra de Deus, Salmos 33, eles sabem disso, eles têm o estudo, a exegese suficiente para saber o que está no original, o que está nos códex, os comentários que existem nas bíblias de estudo. Eles pregam encarnação, eles pregam
eles são quase espíritas. Aquela parábola do rico e do Lázaro fala, não, o Lázaro já tá desfrutando o paraíso e o rico já tá no inferno, no lago de fogo. Não sei se eles entendem que inferno é o lago de fogo. Até isso eles fazem confusão. Eles não entendem que inferno é apenas o Sheol, a sepultura. O próprio Senhor Jesus Cristo passou 3 dias no inferno, no sentido de No Sheol, Sheol, no seio da exatamente. terra, até que ele foi ressuscitado pelo Pai, pelo Deus Altíssimo. Então, tá muito complicado o movimento protestante. Eles estão. A gente não está exagerando. Eles estão Está muito pregando. contaminado com doutrinas do anticristo, né? Sim, tem catolicismo, tem espiritismo, tem tudo. Tem tudo. Tem morar no céu, como você bem falou. A parte escatológica, cada Uhum. denominação prega uma coisa, só que a maioria ainda está esperando o anticristo, ainda está esperando a marca da besta, sendo que eles estão marcados com a marca da besta. Mas isso vai ser um estudo lá pra frente. A gente vai capítulo por É. capítulo, a gente não vai perder o foco, pessoal. Só para não para a gente fechar com essa parte, com um versículo bíblico da igreja de Sardes e fazer o fechamento para nós passarmos para a igreja de Filadélfia, que já é bem melhor, né, que Sardes. Vamos ler em Judas, né, novamente na epístola de Judas, que diz que estes homens ímpios, que são estrelas errantes, transformam a graça de Deus em licenciosidade ou libertinagem. Algumas versões falam em libertinagem. Na epístola de Judas, né, lê para nós esse versículo que fala que o versículo 4, Uhum. Eu vou ler o 4 na King James, que tá mais claro. isso, Não vai ser igualzinho o que tá na tela, pessoal, mas eu tô exato. na King James 1611. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação. Homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eles fazem. Eles negam que Deus é o único Senhor. Negam e mandam batizar igual a Igreja Católica. Mandam batizar na Santíssima Trindade. Que é Em doutrina títulos, né? de demônios, que vem de Nimrod, que era Nimrod, O grande Semiramis pai, Semiramis, e Tamuz. a mãe, que representava o espírito de Nimrod, e Tamuz, o filho de Nimrod, o filho do deus Sol. Essa tríade, em outras culturas com outros nomes, no Egito, em outros lugares, receberam vários nomes diferentes. Sempre uma trindade que depois foi mesclada através de padres que trouxeram ensinos da filosofia pagã para dentro da igreja católica romana, né, no concílio de Nicéia para frente, e acabou resultando num dogma que mistura politeísmo com monoteísmo e fica uma coisa absurda. 3-1, 1-3 e assim vai. Mas uma observação importante aqui, o Gilberto, que eu queria fazer também desse versículo, transformam a graça de Deus em licenciosidade. Ou seja, usa a desculpa da graça para transgredir ou não observar algum mandamento de Deus. Então, quando você fala para um protestante, olha, o sábado é o 4º mandamento da lei de Deus, ele ainda está em vigor. Qual é a primeira frase que eles falam para você? Eu não estou debaixo da lei, mas estou debaixo da graça. Não é assim que eles se desculpam? Sim, exatamente. Utilizando a graça como uma licença para não obedecer a Deus. Exatamente o que está predito aqui em Judas. Homens ímpios. O que é a palavra ímpio? Pratica anomia. Né? Iniquidade é traduzido da palavra grega anomia. Vamos ver o que a palavra grega anomia significa. Aquele que é contrário ao que a lei diz. Aquele que procura anular o que a lei de Deus ensina. Isso chama-se anomia. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, ele fala sobre aqueles que vão aparecer nos últimos dias, quando ele voltar, e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas, expulsamos demônios, e eu vos direi abertamente:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo onde está o diabo e seus anjos. Vós que praticais a anomia ou Olha, iniquidade. é complicado, hein? As pessoas Ex- estão nesse sistema presas, muitas não conseguem sair, mas felizmente tem um remanescente que está se libertando. Tem um remanescente Louvado seja Deus. que está Amém. se libertando e que está tendo interesse por estudar, por examinar as escrituras. Eu vou só ler uma Amém. pergunta aqui para dar um exemplo de como as denominações elas não pregam a realidade. Aqui a Tati Petrangelo perguntou: onde está lá o Lázaro e o rico? Desculpa, onde que está o rico e o Lázaro da parábola nesse momento? Então, essa parábola, ela nem está falando de pessoas, ela está falando, o rico representa o povo judeu, os cinco irmãos, as cinco seitas, fariseus, saduceus, zelotes, as outras duas, e o Lázaro que ficava Comendo das migalhas, né? comendo das migalhas, tem até aquela parábola da mulher que pede uma cura, não lembro, que Na Jesus... verdade, foi um fato, né? Nem foi uma parábola. Uma mulher cananita, fenício cananita, que tinha uma filha tristemente endemoniada, miseravelmente endemoniada, e ela pediu para que Jesus curasse. E Jesus falou: Eu não fui enviado aos gentios, mas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os para cachorrinhos. os cachorrinhos. Aí ela falou: Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus falou: Grande foi a tua fé, mulher, seja feito conforme a tua fé. Mas ela mesmo se humilhou, ela reconheceu que quem tem a mesa farta de pão, de verdade, de promessas, era o povo judeu. E Sim, que ela queria uma migalha que fosse, sim, representando aí o povo gentil, o exatamente. Lázaro, É, o Lázaro ali. isso não foi parábola. Essa passagem da mulher, ela realmente foi uma Um fato. passagem de Jesus, um fato. E na parábola é usada essa questão das migalhas, porque Lázaro representa o povo gentil, que depois viria a Exatamente. receber a salvação. Porque o povo gentil acabou crendo, né? Eles só tinham as migalhas que caíam da mesa do rico, que era o povo judeu, que acabou rejeitando, em grande parte, Depois né? inverteu, né? Inverteu essa situação. Esse Isso. povo rico vai para um tormento, que é a rejeição, eles não conseguem enxergar o Messias, o templo é destruído, eles são espalhados por todas as nações, perseguidos, Uhum. e os gentios passam a pertencer à fé de Abraão, o seio de Abraão. Eles passam a entrar para a salvação através de Cristo para o seio de Abraão. E existe uma barreira entre eles, que os que estão lá não podem vir para esse lado de cá, e os que estão aqui não podem ir para o lado de lá, representando essa situação entre os gentios que vão aceitar a verdadeira fé e vão estar no seio de Abraão, e os judeus que rejeitaram o Messias e entraram no tormento, né, numa tribulação por não aceitar a lei e os profetas que profetizaram sobre o Messias. Então a parábola ela está fazendo uma alusão de acontecimentos futuros entre a nação judia e os gentios. E não tem nada a ver com imortalidade da alma, inferno eterno, como alguns protestantes, a maioria dos protestantes, tentam puxar a parábola para essa interpretação, contradizendo com todas as demais escrituras que falam que a morte é um sono e não um estado de consciência, né? Claro, se você entender que o rico, que fosse uma pessoa, por exemplo, que estaria no Sheol, ele teria que estar inconsciente. Ele não poderia ver ninguém, não poderia falar com ninguém, muito menos ver uma pessoa no paraíso. Imagina, você está na sepultura, você vai ver uma pessoa, conversar com uma pessoa que está no paraíso, não tem no menor sentido. Não dá nem para cogitar isso. E se você É uma entender parábola. que ele tá no lago de fogo, ele tá sendo aniquilado. Se ele tá no lago de fogo e enxofre, menos ainda. Que ele vai conversar, dialogar, pedir alguma Pedir coisa, água, pedir né? água, ele já acabou, tá em fase de aniquilação. Então, e os É pastores, uma parábola. Não eles tem sabem como. que essa parábola representa o povo judeu, o povo gentil,
mas eles pregam assim para as pessoas ficarem atemorizadas, para não saírem da igreja, alguma coisa, né, para prender os fiéis, os crentes na igreja. Então é muito É um meio complicado. de manipulação, né? Manipulação pelo medo, né? Manipulação pelo medo e pelo dízimo. Essa que é a Com realidade. certeza. Sinto muito, porque eles sabem, eles vivem disso, entendeu? Eles recebem Uhum. altos salários só para estudar e pregar a palavra. Então, Você sabia, Gilberto, que já existe atualmente igrejas evangélicas que o pastor ele frequenta o centro de Umbanda e ao mesmo tempo a igreja evangélica. Ele mistura o pentecostalismo com a Umbanda. É um nossa, pastor que ele é tanto líder da Umbanda como ele é líder de uma igreja evangélica. Isso acontece muito em alguns estados do Nordeste e aqui do Brasil. Esse tipo de mistura já está acontecendo isso. Então a gente vê que existe uma apostasia muito grande, como foi profetizada. Podemos voltar então agora para a segunda, a sexta era da igreja, o irmão Gilberto, o que então você vamos, acha? vamos mudar agora para a sexta era, para a igreja de Filadélfia. Então, versículo 7 aqui, Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os dias da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a Muito bem. carta para a igreja de Filadélfia. Isso. Vamos entrar nele. Já vamos fazer a leitura do comentário, é isso? E isso, vamos ler o estudo e a gente só complementa com o que faltar para Ok. a Pode gente ler lá. não ficar muito tarde para tratar de Laodiceia. Então, Filadélfia, amor fraternal. Tem uma passagem aqui, permaneça no amor fraternal. Hebreus 13, 1. A igreja a quem foi originalmente enviada esta mensagem vivia em Filadélfia, uma pequena cidade da Ásia Menor, localizada a 40 quilômetros de Sardes. A etimologia da Filadélfia significa amor fraternal. Compreende o período por volta do início do século XVIII, o tempo do renascimento da ciência, artes e religião, até a primeira parte do século XX, possivelmente até o início da Primeira Guerra Mundial. Conforme comentado anteriormente, este foi o reavivamento religioso do protestantismo. Neste período, apareceram grupos protestantes que inclusive abraçaram a verdade sobre o sábado, o dia do repouso, o dia em que a Igreja de Deus, em sua larga história, sempre observou como santo. Surgiram nesta época os movimentos adventista e batistas do sétimo dia. Propagaram a doutrina do dia de guarda em diferentes partes, praticamente como único ponto de fé de salvação. Neste tempo, algumas famílias da Igreja de Deus que haviam sofrido perseguições e mais perseguições saíram dos países europeus na Nova Inglaterra, Estados Unidos, como colonizadores do país. Aqueles irmãos imigrantes se estabeleceram nos estados de West Virginia, Missouri e Pensilvânia. Podemos citar William Penn, destacado defensor das doutrinas da Igreja de Deus, quem também encabeçou o parlamento e elaborou a Constituição Geral dos Estados Unidos da América.
os primeiros imigrantes da Nova Inglaterra, que escaparam das perseguições do Império Sacro Romano, pensaram em dar o nome de Filadélfia ao lugar onde chegaram, porque consideravam estar vivendo o tempo ou período de Filadélfia, segundo Apocalipse 3, pois acreditavam que Deus havia lhes concebido um lugar para se refugiar da perseguição. Consideravam assim como a porta aberta da qual menciona o Senhor Jesus em sua mensagem, para que eles escapassem da morte. Neste tempo, também, dentro do período de Filadélfia, tanto na Inglaterra, Pensilvânia, como em outras partes do mundo, se estabeleceram sociedades bíblicas. Lá se estabeleceram também escolas sabáticas e vários círculos de leitura da Bíblia. Uma explicação aqui sobre o versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eliaquim, filho de Ilquias, recebeu esta chave, que é um símbolo que denota um direito indisputável para entrar e exercitar toda a autoridade. Quando este homem foi feito primeiro-ministro de Ezequias, ele teve toda a autoridade para abrir ou fechar todos os casos de juízo ou de clemência. Sobre o versículo 8 agora. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Uma porta aberta é considerada pelo apóstolo Paulo como um lugar de pregação, onde muitos encontram a salvação, como consta aqui em Colossenses 4, 3, 1 Coríntios 16, 91. A perseguição 16, também... 16, 19, eu 16, acho. 19, tá. Foi invertido aí. A perseguição também foi um meio permitido por Deus para espalhar a salvação. Atos 5, 3 e 4. A Igreja de Deus passou por um longo período de perseguição, e o Senhor Jesus permitiu então que uma porta fosse aberta para que escapassem aqueles restantes e trouxessem até os dias de hoje a mensagem. Então aqui foi como se fosse uma trégua para que eles pudessem continuar sem perseguições, é isso, Flávio? Ter alívio, né? Foi um pequeno alívio. Certa foi a descoberta das Américas, os Estados Unidos. A nação americana, ela até na sua Constituição, o pilar dela é a liberdade civil e religiosa, né? William Penn era uma pessoa que elaborou a Constituição dos Estados Unidos e colocou como pilar a liberdade religiosa. E muitos dos nossos irmãos que estavam já enfadados e praticamente poucos deles que não sobraram, migraram da Europa para os Estados Unidos para ter liberdade religiosa. Esse período, Gilberto, é que interessante, ele coincide com a boca da terra que ajudou a mulher, lá em Apocalipse 12. Vamos ver lá em Apocalipse 12. A terra abre a sua boca e ajuda o restante da semente da mulher, tragando o rio que saiu da boca da serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo de número, se eu não me engano, 15 e 16. Né? 15 e 16. Fala... E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, esse período de que a terra ajuda a mulher coincide com exatamente essa porta aberta que ninguém pode fechar. Paulo fala de porta aberta como um lugar que ele encontrou liberdade para falar do evangelho e muitas pessoas se converterem ali em paz, sem tanta luta, né? Então, uma porta aberta me abriu. E você vê que a serpente lançou da sua boca água como um rio. A gente sabe que em profecia, água, rio, se representa o quê? Povos, multidões, né? Foi a chamada Contra-Reforma. Após o concílio de Trento, o bispo lá de Trento, Ranier Sacho, ele falou que os protestantes não eram uma reforma legítima.
E a Igreja Católica, então, criou a Guarda de Loyola, né, que é conhecido como Jesuítas, e criou o movimento chamado Contra-Reforma. E começou a perseguir lá na Europa. O que deu para matar foi o ápice da Inquisição na Europa. E os nossos irmãos estavam sofrendo demais. Justamente nessa época, abre-se a oportunidade de migrar para os Estados Unidos e a terra ajuda a mulher, né, tragando esse rio, porque já nos Estados Unidos, grandes vastidões de terras não tinha mais como perseguir, foi disperso qualquer tentativa de perseguição aos nossos irmãos nos Estados Unidos. Tal era a fé desses nossos irmãos peregrinos que chegaram nos Estados Unidos, que eles quiseram colocar o nome da nação americana de Filadélfia, mas acabou só um estado dos Estados Unidos chamado de Filadélfia, que foi justamente onde muitos dos nossos irmãos chegaram para ter liberdade religiosa de prática e fé. E ali a igreja do Deus vivo, né? O remanescente, o restante da serpente, da semente da mulher, né? Que a serpente estava tentando destruir, vão ter liberdade, vão encontrar uma porta aberta e vão poder pregar com liberdade. Isso coincide também, viu, Gilberto, com o livrinho aberto que João come, engole ele é doce ao paladar, como mel, mas amargo como fel. E aí a voz diz assim: importa ainda que pregues a muitos povos, nações e línguas. Ou seja, a igreja ela vai pregar com toda a liberdade o evangelho, isso vai ser doce como mel, né, na boca dos nossos irmãos, nesse período de Filadélfia, mas a responsabilidade amarga como fel, porque ainda tinha que levar o evangelho para todas as nações aqui da América, México, Brasil, Argentina, espalhar essa mensagem verdadeira até os confins da terra. Então esse período de Filadélfia, amor fraternal, é esse período dos nossos irmãos que viveram um grande amor fraternal e pregaram o evangelho com toda a liberdade, com toda a sinceridade, apesar das perseguições da sinagoga de Satanás, que é a maçonaria. Vai surgir a maçonaria dentro dos Estados Unidos e vai começar também a perseguir, juntamente com o protestantismo, os nossos irmãos ali, remanescente da semente da mulher. Resumidamente seria isso. Perfeito. Então, só mais uma observação sobre Filadélfia. Tá. Representou um período de grande amor da igreja. Os nossos irmãos, eles servem de exemplo para nós. E esse estudo mais completo, mais profundo, vai estar disponível para download na descrição do vídeo, né? Vai estar disponível. Bom, agora nós vamos entrar na parte principal também, que a gente quer dar um foco, que é a era que nós estamos vivendo, né? Que, pela percepção dos acontecimentos, teria começado no início do século XX, a pior das fases e era da igreja, que inclusive nós dedicamos 2 estudos, 2 lições desse estudo só sobre a igreja de Laodiceia, né? Uhum. Vamos Sim. ler então Laodiceia na voz do irmão Gilberto? Então vamos lá. Vamos prestar bastante atenção, pois é a era que nós estamos vivendo nesse exato momento. Então essa carta é dirigida a nós. Vamos ver se a gente está bem ou não. Vamos lá. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez.
e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é uma repreensão total, hein, irmão Flávio? Não existe nenhum elogio, Não existe nada de só bom, repreensões. só repreensão. E ele Só fala, repreensões. ele fala aqui, Meus ó, irmãos, é, eu me lembrei daquela passagem que eu até coloquei aqui no final do estudo, que eu vou ler para vocês, eu vou até passar na frente. Eu me lembrei dessa passagem aqui de Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A gente está nessa situação aqui. Quando Jesus voltar, será que ele vai achar alguma fé na terra? Ou vai estar completamente corrompida e desviada? O que a gente está é vendo no preocupante, mundo, né? no sistema religioso, são pessoas totalmente perdidas, sendo guiadas por lobos, sendo guiadas por ímpios, por psicopatas. É muito forte isso que a gente está falando, mas a Muito maioria forte. dos pastores, eu estou generalizando, tá? Porque é mais justo generalizar, porque assim ficou excluídas as exceções. Mas, generalizando, o que a gente vê de pastores psicopatas que arrancam tudo dos fiéis, que só visam o lucro, que visam a própria glória, a própria posição hierárquica, dinheiro, bens, igrejas gigantes, templos de pedra, templo de Salomão, é, bandas de música, corais assim, parecem show pirotécnico. Só Campanhas falta absurdas, né, para arrecadar dinheiro com apelações, com coisas totalmente absurdas, né? Vassoura Santa, Sal Grosso, Portal da Prosperidade, Chave da Prosperidade, comprar água do Rio terreno no Jordão, céu, Água do Jordão, Fogueira Santa e fogueira muitas outras santa. coisas, né? Nossa, Então tá. isso é uma característica do pior período, a última era da igreja. A igreja de Laodiceia, ela. Primeiro vamos ver o que significa a palavra Laodiceia, vamos ler um pouco do comentário ali, e depois vamos aprofundar mais os detalhes e as características desse período que nós estamos vivendo, um período que se diz respeito a nós, palavras do próprio Senhor Jesus. Até, irmão Gilberto, gostaria de fazer aqui uma observação, que muitos hoje do meio evangélico, pessoas, né, que falam assim, eu gostaria muito que Jesus falasse comigo, né? Gostaria muito que Deus falasse comigo. E a gente diz assim, você tem certeza que você está preparado para ouvir o que Deus e o que Jesus Cristo tem para falar para você nos dias de hoje? Sim, Porque a leitura da carta de Laodiceia é o que Jesus tem para falar hoje para a maioria esmagadora dos seguidores dele, daqueles que querem seguir eles, que pertencem ao movimento religioso. É essa palavra dura que ele tem para falar. Você tem certeza que você está preparado para receber a palavra que Jesus tem para falar para você nos dias de hoje? É essa palavra aí, ó, que nós acabamos de ler. sim. Repreensão sobre repreensão. Vamos lá. É complicado. Nós estamos vivendo nessa era que as pessoas se acham Muito salvas, complicado. né? Igreja rica que não precisa de nada, mas que 99,9 estão E tá completamente miserável, perdidos. pobre, cego e nu. Sim, é bem isso. Então vamos lá. Vou ler uma passagem aqui, primeira carta de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 7.
para que a prova de vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então vamos lá. A Igreja de Deus, na cidade de Laodiceia, teve muitos defeitos de negligência. Contudo, fora advertida por Jesus nesta mensagem. Aquela cidade era muito rica. A indústria do processamento de peles de carneiro elevou economicamente seu padrão de vida, tanto que até os crentes em Cristo Jesus estavam envolvidos naqueles meios de vida. Esta igreja não sofreu qualquer perseguição, pelo contrário, eles tiveram todas as garantias para poder praticar sua fé, sem medo ou pressão dos líderes das nações, como espantosamente dos líderes da nação, porque a igreja ela existiu na Ásia Menor, né? E ela representa a nossa igreja. Como espantosamente essas deprimentes características daquela igreja na Ásia Menor vieram ser a realidade da Igreja de Deus neste sétimo e último período de sua história, o significado de Laodiceia tem três conotações diferentes em sua definição, que são os direitos do povo, ou o juízo do povo, e a indiferença do povo. Vários pregadores da igreja sugeriram que este período de indiferença começou em 1914, quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, o que é bastante factível. Indiferença é uma palavra que define bem, viu? Gilberto, Oi. gostaria de fazer um parênteses nessa leitura. Sim. Direitos do povo, isso também define bastante. Hoje todo mundo quer saber do direito. Eu quero saber do meu direito, né? A Mas pessoa ninguém vai quer pela saber dos primeira seus vez na deveres. igreja e já quer sair com um milagre, uma bênção, um casamento, um emprego novo. No A primeiro pessoa dia só que quer ela os vai. direitos. Ela não quer as obrigações. É o período que caracteriza hoje. Você pode ver qualquer coisinha que acontece, a pessoa quer ir para a justiça. Eu quero meus direitos, eu quero meus direitos. E ela não quer saber das suas obrigações. É uma igreja relapsa, é uma igreja soberba, é uma igreja opressora, né? Que acha que rica está, de nada tem falta, surda, é uma igreja que está cega, nua. Nua significa sem santificação, é totalmente exposta ao diabo, porque o diabo ele ataca exatamente na falta de santificação da pessoa, né? E é uma igreja que se considera rica, está cega, não consegue enxergar o seu próprio estado. Isso é muito mais grave na igreja de Laodiceia, que ela não consegue enxergar o seu próprio estado. E ela tem um defeito, que é o ouro do tolo. Ela acha que uma coisa é importante e aquela coisa não vale nada diante de Deus. E aquilo que vale diante de Deus, ela não dá valor. Então ela compra ouro não provado no fogo, escória. O que é ouro não provado no fogo? É escória. O ouro ele precisa entrar no cadinho, ser aquecido acima de 1000 graus, para que a escória venha para cima e saia do meio do ouro. Não, Essa aprovação no cadinho é o que o crente de Laodiceia não quer. O crente de Laodiceia não aceita aprovação. Essa igreja, ela se acha tanto que ela tá esperando ser perseguida. Tá achando que ela vai ter a dignidade de ser perseguida e vai suportar a perseguição como os nossos irmãos do passado. Não vai. Isso é uma piada, né? Os pastores pregando que eles vão ser perseguidos. Pois é, uma igreja mundana, é uma igreja Raimundo, né, que a gente fala, um pé na igreja, outro no mundo, uma igreja mundana e achando que vai ser perseguida, tá fazendo a vontade do diabo, tá em desobediência, em soberba, né, em apostasia, adotando doutrinas do anticristo e achando que vai ser perseguida. O Até diabo os tá louvores estão aplaudindo. colocando o homem no centro de tudo. Até os louvores, não... Nossa, é uma tragédia. A antropolatria, né, que é a adoração do homem, é uma igreja hedonista, que ela coloca o homem como centro da adoração. E por isso que Jesus começa a carta, o irmão Gilberto, dizendo: eu sou o primogênito da criação, para mostrar que ele é o cabeça da igreja, e não o ser humano, não o homem, não o pastor, não o líder ali.
É Igreja que Jesus que é o prega cabeça só da igreja. prosperidade financeira, só bens materiais, só benefícios para o homem, não prega servir a Deus. Exatamente. É uma igreja que acumulou todos os defeitos das igrejas anteriores. Nicolaísmo, caminho de Balaão, Jezabel na igreja, interesse financeiro nas coisas de Deus, né? Que Paulo falou, aqueles que cuidam que o evangelho é fonte de lucro. Afasta-te desses. Se os apóstolos estivessem vivos hoje e vissem o que, o que se está acontecendo no meio daqueles que se dizem seguidores de Jesus, de Yeshua, eles ficariam horrorizados. Quer dizer, não admirados porque eles sabiam que essas coisas iam acontecer, mas ficariam horrorizados de ver como se cumpriram as palavras que foram preditas para a apostasia final, né? Eu fico imaginando Então vamos continuar lendo. qualquer um dos apóstolos entrando nessas igrejas do sistema. Qualquer igreja, cara, qualquer placa, qualquer denominação. Nossa, mas vamos lá. Vou continuar Eles aqui. seriam escorraçados, né? Vou continuar aqui com o contexto histórico. De 1914 em diante, aconteceram muitas mudanças drásticas em todas as ordens do mundo, não só nos meios políticos, mas também no aspecto religioso. Nossos estudos nos mostram que realmente estamos vivendo na condição de Laodiceia: frieza, mornidão, negligência. Esta mensagem é dirigida então para a igreja de hoje. O Senhor Jesus inicia sua mensagem com o Amém. Amém significa fim ou terminação. É a palavra que nós usamos quando concluímos a oração que dirigimos a Deus. Isto indica que já não terão mais mensagens. Já não terão mais mensagens, é a última. Aqui termina a história da igreja neste mundo. O que continua é o reino de Cristo, que ele também pode se chamar o Amém. Aqui temos 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, ele também é chamado de Amém. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o Amém, para a glória de Deus por nós. Tudo o que compõe esta mensagem são repreensões e repreensões para o comportamento deplorável em relação ao Senhor. Nenhuma palavra de elogio existe nesta mensagem, como existem nas mensagens anteriores. Todas as 6 igrejas anteriores tinham algum ponto positivo, mas a nossa não tem nenhum ponto positivo. A água morna causa náuseas e ela faz com que seja lançada da boca, ou seja, vomitada. Isso é o que Jesus fará com todos aqueles que estão mortos espiritualmente, ou que se desprenderam da vida espiritual e do calor espiritual do Senhor Jesus. Hoje vivemos dias difíceis, porque o mundo está saturado de falsas doutrinas, de professos cristãos com um comportamento reprovável e crenças estranhas à palavra de Deus. O resultado disto é o reflexo dentro da Igreja de Deus, causando problemas e atitudes de apostasia e mornidão. Apenas mediante uma procura sincera de reavivamento e busca da direção do Espírito de Deus, poderá trazer ao crente desta era de Laodiceia uma comunhão com o Senhor Jesus, que bate à porta do coração de seus fiéis. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. A Bíblia não falha, hein, irmão Flávio? A Bíblia ela é perfeita com relação às profecias. Impressionante. O testemunho de Jesus é perfeito, né? Perfeito. Eu não entendo como que pode existir ateu. Nunca uma profecia bíblica deixou de se cumprir. Exatamente. É maravilhoso, o Gilberto, poder ter. A Bíblia diz assim, ó. Rejeita. Nós vivemos um período. Então, nós estamos num período que é tão grave que as pessoas elas não querem ver a realidade, elas não querem serem repreendidas, elas só querem elogio.
Elas só querem elogia. Nós estamos vivendo um período que foi profetizado pelo profeta Isaías também, em que esta geração diz aos profetas: não nos profetize a verdade, não nos diga o que é reto, profetize para nós elogios e lisonjas. É bem isso. As pessoas elas estão procurando aqueles pregadores que Que dizem massageia o ego. isso, que dizem o que elas querem ouvir, que massageiam o ego, coisas fáceis de seguir, né? Uma horinha de Elas culto não querem a já, verdade. uma horinha de culto já é cansativo, hein? A pessoa já começa a olhar no celular, no WhatsApp, não aguenta, cara. Uma hora já começa a pular do banco, e aquele culto horrível também, né? Culto de Laodiceia, Exato. complicadíssimo, Ou, complicadíssimo. ou aquele espírito de elogio e exaltação, né? Que a pessoa sai dali com o ego cada vez maior e a vontade de Deus não está sendo obedecida, o que está sendo obedecido é a vontade do homem, é a carnalidade. Eles Então é uma igreja cheia manipulam, de escândalos. eles manipulam, irmão Flávio, a emoção das pessoas. Satanás sabe fazer muito bem isso. Então eles colocam Isso. músicas, corais muito bons para manipular a emoção das pessoas, para elas acharem que estão recebendo o Espírito Santo de Deus. E aí eles fazem pregações fortes assim, né? Tipo estilo neopentecostal, pentecostal, Gritarias, né? Gritarias e mais gritarias, né? gritarias, aí fala em línguas e coloca outra música, tal. Pô, e acontece um monte de coisa lá, a pessoa acha que tá totalmente preenchida do Espírito Santo, que tá salva, tal. Mas não, ela participou de um show pirotécnico. Nada além disso. E Pra... não tem conhecimento da palavra de Deus, não tem alimento sólido, né? E então fica sempre naquela. Se torna um vício. Gilberto, se torna igual uma droga, um vício. A pessoa não consegue mais se desprender daquilo. Mesmo ela ouvindo a verdade, vendo na palavra de Deus, ela rejeita a palavra de Deus para ficar com aquilo, que aquilo parece um vício. Se torna um ato de compulsão. Assim como eles condenam lá os pagãos, os ímpios lá que vão no show, que vão lá nas baladas, que vão lá nos centros de clube e tal, eles falam, o mundo. Não, eles estão vivendo o mundo dentro da igreja. Eles vão lá para o show gospel, para o culto hedonista, que exalta só o homem, não fala a verdade que as pessoas têm que ouvir, não corrige pela palavra de Deus, não aponta o pecado como tem que ser apontado. Então, é como Jesus falou: não sabes, não tem noção de que é cego, desgraçado, pobre, nu. E é surdo ainda, viu? eu vou ler essa Estou na passagem porta novamente. batendo, estou na porta batendo, chamando quem ouvir a minha voz. Quer dizer, tá surda também. Poucos vão ouvir. Abrir a sua porta e deixar eu entrar. A Então, igreja, ela acha que ela é uma igreja rica, que ela tem de tudo, que ela sabe tudo, ó. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. É justamente essa a situação. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Infelizmente, é essa a situação. Porém, Jesus ele está à porta. Tem uma saída. Tem uma saída. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então assim, ainda que 99% se percam, você tem a chance de ser salvo. Você tem a possibilidade de ser salvo. lembra daquela primeira colocação que eu coloquei? As pessoas falam, eu queria que Jesus falasse comigo, eu queria que Deus falasse comigo. Olha aí Jesus falando. Você está pronto para engolir teu ego? Você está pronto para
ser humilde e aceitar e ser sábio e aceitar a repreensão, é essa a palavra que Jesus tem para hoje, para cada um de nós. Eu vejo pessoas debatendo Bíblia no WhatsApp, debate ferrenho. Você vai ver, nenhuma das duas leu a Bíblia inteira até hoje. Pois é. Por que tá debatendo tanto? Tá debatendo o que o pastor falou? O que o padre falou? O que o presbítero, o bispo, o apóstolo, sei lá qual denominação que eles usam hoje? São Estuda, às tem vezes como humildade. papagaios, né? São É, às vezes como papagaios, só repete aquilo que foi falado e não tem conhecimento realmente do que está falando. sim, repete o que foi falado. Não vai ver, não compra uma Bíblia de estudo. Compra uma calça de R$ 400, mas uma Bíblia, ah não, muito cara. É, tem tempo para ir no shopping, tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para rede social, tem tempo para as baladas, não tem tempo para a verdade. Tem tempo para ir nos cultos hedonistas, mas não tem tempo para o jejum, a oração e o estudo da palavra. Então, é uma igreja que está pobre, se achando rica. Se Está achando rico. pobre, se achando rica. Está comendo, como diz o pessoal lá, está comendo e querendo arrotar caviar, peru, né? Imagina a Então, pessoa, ah, é eu uma queria tanto situação. me encontrar com Jesus, queria tanto me encontrar com o Senhor Jesus. Aí ele fala, eu vou te vomitar da minha boca. Imagina. É melhor não É encontrar, né? muito forte. É melhor não encontrar. É melhor a pessoa. Então, o irmão Gilberto, mais umas considerações sobre Laodiceia. Laodiceia está esperando eventos e acontecimentos da profecia que não vai acontecer, porque está enganada. Vamos falar um pouco sobre isso também? Bem resumido, irmão Flávio. Nós temos aí todo o movimento hoje pregando um anticristo que ainda vai vir, que vai reinar 7 anos. Está pregando aí a reconstrução do terceiro templo lá em Jerusalém e uma perseguição contra os cristãos do mundo inteiro, contra a igreja de Laodiceia. Nós vimos que a igreja de Laodiceia não foi perseguida. Nós vimos que a igreja de Laodiceia, ela era rica e tinha liberdade para pregar, né? Existem perseguições pontuais, existem, mas são perseguições pontuais. Não existe mais uma perseguição contra a igreja aos moldes da Inquisição, aos Sistemática, né? moldes do Império Sacro-Romano. Hoje você tem É, uma igreja em cada esquina, com a porta aberta. Isso não é perseguição, entendeu? É pontual. Ah, teve alguns países que são mais intolerantes, mas sempre existiu, né? Sempre existiu. sempre existiu. Perseguições pontuais, né, que existem em determinadas regiões, que sempre existiram. Sim, Mas, de um modo geral, a igreja aqui no mundo ocidental, ela tem plena liberdade, tem seus direitos. Eu quero meu direito. Eu quero meu direito, né? Só que ela está enganada, esperando coisas que não vão acontecer, esperando um anticristo vir, sendo que ela já está debaixo de doutrinas do anticristo, doutrina da encarnação do verbo, doutrina da imortalidade da alma, guarda de domingo, trindade, morar no céu, hierarquia nicolaíta, igreja empresa. Hoje as igrejas, de um modo geral, são como empresas. E a igreja não é uma empresa, a igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é formada por pessoas que estão realmente ligadas a Cristo e chamadas para fora do sistema. Você vê uma igreja totalmente rendida à falsa ciência, aceita a NASA, aceita o sistema heliocêntrico, aceito a teoria do Big Bang. a teoria do Big Bang, igrejas que aceitam a teoria da evolução, a Terra bola giratória perdida pelo espaço, supersonicamente girando pelo espaço, aceita todo esse engodo, todo esse engano. Ela está cega, ela precisa ouvir a voz, porque também está surda. Então precisa se santificar pelo menos um mínimo para ouvir a voz do Senhor falando: abre a porta do teu coração, deixa eu entrar para ceiar contigo e tu comigo. Porque agora vem um resumo, ô Gilberto. Esse resumo é dolorido de encarar. É dolorido. Nós vamos depois a um resumo de Laodiceia. Mas você tem mais algum comentário a fazer?
Não, pode seguir, irmão Flávio. O resumo é o seguinte: os crentes de Laodiceia, se procurarem seguir o sistema, deixar a sua vida no piloto automático, na mesmice do piloto automático da sua vida espiritual, serão vomitados para fora. Se não ouvirem a voz daquele que clama e chama para abrir a porta do seu coração e deixar o Senhor entrar, estarão sendo vomitados para fora. E não saberão nem discernir a face do tempo. Estarão miseravelmente como as virgens loucas, que não tinham azeite, não tinham unção, conhecimento da verdade suficiente para estarem com seu caminho iluminado pela lamparina. E saíram desesperadamente procurando aqueles que vendiam o azeite. E foi tarde demais e não puderam desposar com o esposo. É uma igreja que está, se você for seguir por instituição, se você for seguir por sistema religioso, você está seguindo para a destruição, está seguindo para a perdição. Você vai ter que nadar contra a maré, você vai ter que engolir o seu orgulho, vai ter que ser verdadeiramente humilde, vai ter que ter realmente espírito de bereano, que é aquele que examina nas escrituras, que se certifica de fato dentro das escrituras a verdade, para não ser enganado, porque a igreja de Laodiceia, ela caminha inexoravelmente para a perdição. Somente aqueles que fizerem o caminho de volta, nadar contra a maré, negar o seu ego e realmente levar a sério as advertências de Jesus, é que poderão cear com ele e ter uma relação verdadeiramente pessoal com Jesus Cristo e ser chamado para fora de todo esse sistema de engano, de mentira do anticristo. É uma dura advertência. E Deus nos pede para sair. Aqui em Apocalipse 18, versículo 4, e ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumulam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então é um chamado para sair desses falsos templos E falso sistema. E não se iluda. Porque tem gente, ô Gilberto, que pensa assim: eu vou ficar lá, vou tentar pregar lá a verdade e tal, para ver se eu mudo lá o meio que eu estou. Laodiceia, a igreja corrompida, ela não vai mudar. Ela se tornou coito de toda ave imunda aborrecível, de todo espírito imundo. É escândalo após escândalo. E aí, quem tenta permanecer, quem tenta contribuir, está sendo conivente, cúmplice dos seus pecados. Cúmplice. Isso é sério. O cúmplice passa a ser coparticipante da condenação. Deus não vai ter por inocente. Deus não vai ter por inocente. Oi, irmão. Quem está no sistema lá, contribuindo com a presença, com o dízimo, com o crescimento de Laodiceia, não tem como, ele está participando. É o que está escrito aqui, ó. Saia para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Se você continuar, vou ficar lá mesmo. Você vai incorrer nas pragas. Você vai acabar em condenação. É terrível. Terrível. A gente tá lendo a Bíblia. A gente não está dando opinião própria. É um estudo. Nós lemos as palavras de Jesus aqui. Sim. Foram as palavras diretas de Jesus para a sua igreja, para os seus seguidores. Exato. Apocalipse capítulo 3. Esse estudo Laodiceia. Esse estudo que nós faremos até Apocalipse 22 será puramente bíblico, até o final. Até o final. E quem quiser discordar, pode deixar o comentário. A gente vai esclarecer. Sim, sim.